Boa noite, ilustres visitantes. Nós temos a grande honra de convidar a senhora Maria Aparecida da Silva Francisco, popularmente conhecida por Cida Star, que se inscreveu na tribuna da comunidade para fazer uso da mesma. Dr. Manuel da Silva Ferreira, digníssimo presidente desta Casa de Leis, meu boa noite. Boa noite, nobres e aqui presentes. Faço uso da tribuna livre não como cunho político, como soube que falaram por aí, mas como uma cidadã em busca de uma alternativa para um problema que aflige as mães que trabalham e precisam deixar seus filhos na creche municipal. Porque se fosse para fins políticos, eu não viria aqui sozinha. Eu teria ido arrebanhar as mães para um movimento, como o pessoal costuma fazer. Tinha chamado de PTV, tinha ido nas redes sociais. É isso que eu faria se eu tivesse que vir aqui para falar mal do prefeito. Minha vida aqui também não é um exemplo de infidelidade partidária. Nem quando eu estava vereadora, eu fiz uso do título para falar mal da administração. Se tinha algo a dizer, não usava redes sociais, nem as sessões da Câmara. Levava o problema pessoalmente ao chefe do Executivo. Hoje estou no PSDB. E acredito que, assim como eu, a diretoria se preocupa com o bem da população, principalmente com a violação dos direitos das crianças. E tenho certeza que, principalmente, os nobres edis, Dezinho e Marola, não interpretarão como infidelidade partidária ou violação do estatuto por eu ter vindo aqui buscar uma solução para o problema. Não é mesmo? Eu, além de trabalhar em uma escola, onde a gente conhece todos os problemas que existem na cidade, eu sou uma voluntária da Pastoral da Criança. E também tenho uma neta na creche. Por isso, eu sei o problema que é não ter um lugar para deixar os filhos para trabalhar. Então, o problema é o seguinte: conversando com a diretora da INEB, Áurea Soares, fiquei sabendo que desde novembro há uma resolução para que feche a creche em julho por 10 dias. Mas eu não tenho certeza se é uma lei. Eu sou ciente que antes de 1988, a filosofia da creche era apenas assistencialista. E depois de 1988, com a Constituição Federal, o caráter educacional integra o sistema de ensino, ficando as creches e pré-escolas com uma estrutura curricular que se fundamenta no planejamento de atividades durante o período letivo. E os professores realmente têm o direito a férias e recesso escolar. Direito estes que as mães que trabalham não têm. Pesquisando alguns municípios, constatei que resolveram o problema através de leis, criando, por meio da assistência social ou de outras políticas sociais como a saúde, cultura, esportes e lazer, mediante o emprego de profissionais capacitados com os mesmos requisitos dos professores, podendo ser um caráter temporário para preencher esse tempo da lacuna de férias ou recesso escolar dos titulares. A secretária de Educação Interior
fazia como a vizinha cidade de São João da Boa Vista. Ela fazia uma reunião com as mães, via quem realmente trabalhava e pedia o bom senso das que não trabalhavam, não levar as crianças nesse período. Aí havia um revezamento. A Secretaria de Educação de Águas da Prata é uma secretaria que realmente funciona, principalmente porque ela tem uma pessoa à frente dela, que é a dona Rose, que tem um compromisso com o cargo que eu... Mas, como tudo e todos, pode ficar bem melhor, principalmente porque a creche, sendo a única da cidade, ela presta um serviço de natureza pública essencial. Então, a pedido de algumas mães, eu também preciso da creche, eu vim aqui hoje, não para falar mal do prefeito, como disseram antes de eu chegar até aqui, que foi uma coisa que eu achei uma baixaria total. Porque, como todos me conhecem, eu não seria uma Cidestar se eu não ouvisse os problemas, mesmo não estando como uma autoridade, não ouvir o problema das pessoas. Então, por isso, eu estou hoje aqui perante vocês, trazendo este problema e gostaria que vocês, pelo menos, tentassem uma solução. Muito obrigada. Cida, eu que agradeço. Eu queria que você permanecesse mais alguns minutinhos. Eu quero colocar a palavra aos senhores vereadores que queiram fazer algum questionamento, alguma pergunta. Eu peço a palavra, nobre presidente. Eu concedo a palavra. Boa noite, presidente, ao qual cumprimento a mesa. Boa noite a todos os nobres edis e a todos que estão presentes e quem nos está assistindo também. Quando é que vai ser esses 10 dias, Cida, que você falou? Começa agora de julho. Em julho. E nunca aconteceu isso antes? Não. Então, eu estou pasmo também, porque nunca houve isso. Então, na verdade, como eu estou lá dentro, eu já vou me propor que amanhã já vou ver de quem que é essa resolução, né, de quem que partiu isso, e realmente você está certa, entendeu? A creche não pode parar, não existe isso. Ela já parou algumas vezes, né, por 3, 4 dias, por conta de ter que fazer, como fala, desratização, essas coisas. Sim. Aí está certo, porque tem que realmente. Mas lá tem muitos profissionais, inclusive eu dei aula na creche, na época que eu dei aula, o que nós fazíamos para a gente tirar a séria, Cida? Nós intercalamos foi feito isso, quem dava aula, eu dava aula os 2 períodos. Eu dava aula por 15 dias para tirar uns dias, porque férias mesmo, elas tiram em outros dias. Isso não é férias, deve ser um tipo de recesso. Alguma coisa, eu não li a resolução, vou ler, mas não é férias que elas vão tirar. Porque férias, cada uma tem o seu mês, o seu tempo para tirar, justamente para não desfalcar a creche. Então eu vou ler a resolução para ver. O que acontecia é que assim, eu para tirar 10 dias de recesso, eu trabalhava dobrado. Mas eu tinha vantagem de depois ficar 10 dias. Isso aconteceu na minha época. Mas eu não nem estava também sabendo dessa resolução, porque como eu não fico na creche, né, não ouço comentário, eu não estou mais com a turma da creche esse ano, porque se eu estivesse, com certeza eu estaria sabendo, que as mães teriam falado também comigo. Mas eu vou ver de quem partiu e trazer para os nobres edis aqui, para a gente ver o que a gente pode fazer, quem que fez a resolução, para estar voltando atrás, porque como que essas mães vão fazer, quem trabalha? Eu concordo com você, era chamar as mães que não trabalham para tentar deixar essas crianças, mas as mães que trabalham não tem como fazer. Eu não sei nem se isso é legal no âmbito federal, que é o que nós temos que ver também, porque eu acho que não, porque creche, que eu saiba, não pode parar em nenhum minuto, mas então eu vou olhar e até outros, né? Todos nós podemos fazer isso, não estou falando só para eu fazer, não. A gente realmente tem que resolver isso, porque julho já está aqui, é a semana que vem, né? E aí, nós entramos em férias lá na escola, e como assim? E está errado, né? Vamos ver e a gente vai te dar uma resposta, né? Para ver o que a gente realmente pode fazer, que na verdade se é uma resolução,
vai depender de quem fez voltar atrás. Infelizmente, às vezes a gente fica de mão atada. O que a gente pode fazer é pedir, conversar, né, explicar e tentar chegar num consenso. E aí, me desculpa, mas se realmente não resolver, é EPTV. Não é o que ninguém quer. Né? Eu gostaria de acrescentar que antes de vir até aqui, eu conversei com a diretora e com o vice-prefeito. Tá. Aí depois, como eles não me mostraram solução alguma, aí que eu resolvi vir até aqui. Tá certo. Agradeço, né, também pela confiança que teve em nós e vamos tentar ver se a gente pode... Então, como me disseram por aqui, não foi para falar mal do prefeito. Não é. Eu acho que isso é para resolver um problema da comunidade, não falar mal, deixar de falar, mesmo porque você tem ciência de quem que fez essa resolução? Infelizmente, não. Não, né? Então, pode ter partido dele, como pode ter partido da secretária. Então, a gente não pode saber de quem é que veio e o porquê que foi feito isso. Né? Se falar, não, olha, vai ser feito com uma justificativa, vai ter que fazer reforma, o prédio está com problema, alguma coisa que justificasse esses 10 dias, mas nem na época que a gente se matava lá, que foi na minha época que eu e a coordenadora da época tivemos problema por conta disso, porque a gente tinha que ficar com sala multisseriada na creche, que ficava com infantil 1 junto com maternal, infantil 2, entendeu? Nem assim, foi uma briga para a gente conseguir um recesso, que foi o que eu te falei, a gente fez esse desdobramento. Eu não estou entendendo não, eu vou querer saber realmente, amanhã eu já vou ter essa possibilidade assim que chegar lá na escola, de falar com a dona Rose para saber o porquê e para ver se tem uma explicação louvável para isso ou não. E se não tiver, vamos procurar os direitos para as crianças ficarem sendo assistidas. Mais algum vereador quer? Eu peço a palavra, senhor. A palavra, Luiz César. Senhor presidente, novos vereadores, queridos amigos, visitantes, para mim é uma surpresa realmente sobre esse assunto, essa resolução. Existe já há muito tempo essa resolução? Desde novembro foi o que me passaram. Novembro? Do ano passado. Do ano passado? Correto. E era de âmbito municipal? Quem baixou essa resolução? Não. Foi a secretária da nossa escola? Não sei. Não. Ela não sabe. Não é. É isso que nós temos que ver, porque para mim é muito surpresa. É do prefeito. Eu acho que não pode realmente interromper, não pode. Se o professor tem aula, ele tem suas férias durante o período, né, que ele tira as férias, então tem que se adequar, não sabemos de que forma, né? Entenda a tua boa intenção, parabenizo você pela tua atitude, eu estou vendo que é apolítica isso aí, não existe realmente, é uma necessidade, é muito importante isso. A clareza da tua palavra, isso nos mostra que você expôs com maior tranquilidade, sem nenhum problema algum de restrição. Que né? bom que eu acho que o nobre Edil entendeu. Não, realmente o recado foi dado, só que nós ficamos assim, pelo menos eu confesso que eu estou de mãos atadas, eu não sei o que diz essa resolução, de onde baixou essa resolução, quais os municípios que vão aderir a essa resolução, se existe realmente. Eu acho que existe. Por exemplo, São João da Boa Vista não é assim, porque eu consultei o filho do prefeito de São João da aula na escola que eu trabalho, eu pedi para ele ver com o pai dele. Sei, não tem, não né? é assim. Então, precisamos sentar e conversar. Obrigado. Mais algum vereador? É só isso. Muito Mais obrigado. algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra ao vereador Fábio Ferraz. Boa noite a todos que aqui estão, a todos que nos assistem, aos vereadores, a Cida, bem Cida. Tudo bem. Eu acho que é cabível realmente olhar essa resolução, né? Mesmo porque acredito que não seja nada municipal. Deve ser, se é resolução, deve ser estadual. Né? E se caso for, a gente também tem a possibilidade de dar uma outra saída para isso, que seja municipal. De repente, tomar alguma outra medida, né, de continuar essa tensão durante esses 10 dias. Então, Fafi já se prontificou a ver, vou ficar junto com você, Fafi, aguardando ser foto, para poder também me
colocar à disposição do que for necessário. Tá? Parabéns, Cida, obrigado por trazer a gente essa necessidade. Mais algum dos senhores quer fazer pergunta para Cida? Cida, eu mais uma vez agradeço. Eu que agradeço. Eu queria fazer uma colocação. Você citou umas 2 ou 3 vezes o seguinte, que você não veio aqui para falar mal do prefeito. Sim. Então você veio de encontro com o pensamento de todos os vereadores dessa casa. Aqui nenhum vereador fala mal do prefeito. A gente faz críticas contundentes. Mal da pessoa do prefeito, eu não vi nenhum aqui falar. Nessa atual legislatura. Então veio de encontro com o que pode. E o outro, o vereador tem liberdade de expressão. Correto? Concorda comigo? Boa noite, muito obrigado. Ressalvo, por favor. É que eu citei isso daí porque foram na minha casa hoje, dizendo que foram 2 pessoas lá falar que eu vim aqui falar mal do prefeito e que era uma infidelidade partidária fazer isso. Por isso que eu citei isso daí. De partido eu não estou entendendo nada. Obrigado. Não entendeu, né? Obrigado.